Você não é o responsável pela sua vida. Para esta missão, o Espírito Santo foi enviado. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Excelente quinta-feira para você. Que o Senhor te abençoe, que a graça dele transborde sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Estamos chegando, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso devocional Café e Graça. Vamos lá, pega a sua Bíblia, pega papelzinho, pega caneta e vamos nessa, porque eu tenho certeza que nós seremos muito abençoados nessa manhã. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você e eu quero falar com você a respeito do Espírito Santo. Vamos lá, pega aí esse link e compartilhe também, para que a gente possa alcançar mais pessoas, abençoar mais vidas e fazê-las compreender e receber dessa revelação poderosa, né? Se tem sido bênção para você, com certeza irá abençoar a vida de outros também. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa fé e é disso que nós estamos nos movendo. Eu espero que você seja companheiro comigo nessa jornada. Vamos nessa então? Vamos pegar aqui Efésios. Na terça-feira eu falei com você sobre a oração de Paulo, uma oração muito poderosa, e hoje eu quero continuar falando sobre essa oração, mas falando com você essa questão a respeito do Espírito Santo, porque aqui no versículo 18 ele diz, né? Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez. Falamos sobre isso na terça-feira. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Aí ele diz o seguinte: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que creem, conforme a atuação da sua portentosa força. É sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre esse aspecto da nossa herança em Cristo Jesus. Se você tem aí, eu quero que você grife aqui, no versículo 19, que diz, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, ou em algumas versões, que opera em nós. Então, se você pode, grifa essa parte, porque essa parte é muito importante. Porque do que Paulo está falando aqui? Paulo está falando sobre o que é a operação de Deus em nós. Por que as pessoas acreditam na lei, mas não acreditam na graça? Porque a lei depende do esforço, da capacidade humana para se sustentar. É muito fácil você ver alguém que vive na lei. Por quê? Porque essas pessoas que vivem na plataforma da lei, elas sempre estão preocupadas em fazer coisas, para receber coisas, para merecer coisas ou para ser alguma coisa. Então, eles têm que orar para ser, eles têm que se santificar para alguma coisa, eles têm que deixar de fazer para ser, enfim, são sempre argumentos, ações voltadas para fazerem algo, para receberem algo, para serem algo. Ou seja, o que vai acontecer depende deles. De acordo com a ação que eles tomarem, de acordo com a decisão que eles tomam, aquilo vai ter resultado ou não. Então, é muito simples eu falar para você, olha, se você plantar 100, você vai colher 1000. Isso é a lei. A lei você recebe de acordo com seus méritos. É muito fácil falar para você, tira um tempo com Deus e Deus vai te abençoar. Então, se você orar, Deus vai te abençoar. Então, você vai receber a oração, você vai receber a bênção, porque você fez a oração. Então, Deus está devendo para você. Eu sei que plantar e colher tem o seu lugar, eu sei que orar tem o seu lugar. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre o que sustenta a nossa fé, o que sustenta a nossa vida. Na lei, o que sustenta a nossa fé, o que sustenta o nosso relacionamento com Deus, são as nossas ações. Só que na graça, o que sustenta a nossa vida é o poder de Deus.
E como o poder de Deus é algo invisível, é algo que às vezes nós não entendemos, não conseguimos enxergar, nós não queremos viver assim. Porque somos seres visuais. Acreditamos naquilo que vemos. Então, se você vê alguém jejuando, alguém se dedicando, se consagrando, você acha que aquela pessoa está vivendo na vontade de Deus. Enquanto, na verdade, pode ser que não. Porque o que ela está sendo, na verdade, é apenas um religioso que confia nas suas ações para viver a vontade de Deus. E isso é uma mentalidade da lei. Olha que coisa. O que Paulo está dizendo para nós é que o que sustenta a nossa vida não são nossas ações. O que sustenta essa identidade que agora recebemos em Cristo não somos nós. O que sustenta essa herança na nossa vida não somos nós. E o que é então? Ele diz que é a incomparável grandeza do seu poder. E a palavra grandeza aqui é majestade. Do que ele está falando? Do Espírito Santo. O Espírito Santo é responsável pela vida daqueles que nasceram de novo. Por isso que Paulo diz, né? A grandeza do poder para conosco os que cremos. Então, aqui no versículo 11, vamos voltar aqui no versículo 11 para você. Versículo 11 não, cadê? Versículo 13. No versículo 13, Paulo diz o seguinte: nele, ou seja, em Cristo, vamos grifar aqui também, ó. Nele, em Cristo, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, ou seja, o evangelho da graça, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o que Paulo está dizendo? Quando você ouve a pregação do Evangelho, quando você ouve a palavra da graça, você crê naquilo, você recebe salvação, a partir desse momento, você é selado com o Espírito Santo. E selo aqui é uma marca. Você foi marcado, você foi cicatrizado. Por quê? Porque o que Paulo está dizendo aqui é que uma vez que nós cremos em Cristo, uma aliança foi estabelecida. E toda aliança, ela tem uma marca, ela tem um selo, ela tem uma cicatriz. E essa cicatriz em nós é o Espírito Santo. Sabe, irmãos, a nossa vida em Cristo não depende de nós, depende de Cristo. Por isso que Ele enviou a nós o Espírito Santo. Vamos ler sobre isso? Vamos aqui em João. Vamos ler sobre isso para a gente entender isso que é maravilhoso, isso é poderoso. João 14, versículo 16, diz o seguinte: e eu, Jesus, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que estejais para sempre convosco. A palavra advogado aqui é representante, ajudador, auxiliador. O que Jesus está dizendo é: enquanto eu estou aqui, eu sou o representante de vocês, eu sou o advogado de vocês, eu ajudo vocês, eu sustento vocês. Mas eu vou embora. Eu vou embora, mas eu vou rogar ao Pai, eu vou pedir ao Pai, e Ele vai mandar outro que vai ficar no meu lugar, que vai sustentar vocês, que vai conduzir vocês, que vai ensinar vocês, que vai representá-los diante do Pai. O que Jesus está dizendo? Vocês, assim como são sustentados por mim hoje, quando Ele vier, Ele é que vos sustentará. E Ele diz: a fim de que estejais para sempre convosco. Existem crentes que acreditam que quando pecam, o Espírito Santo vai embora. Isso é uma mentalidade baseada na lei. Porque na lei, quando o sacerdote, o rei, aquele que recebia o Espírito, pecava, o Espírito Santo ia embora.
Nós temos o exemplo de Saul, que quando Deus rejeitou, o Espírito Santo saiu dele e foi para Davi. Nós temos o exemplo de Sansão, quando o Espírito saiu dele e ele acabou sendo levado, preso pelos filisteus, e vários outros exemplos, onde por causa do pecado, o Espírito Santo ia embora. Mas por que o Espírito Santo ia embora? Porque ele não havia sido enviado para permanecer no homem. Porque o homem não podia receber o Espírito Santo permanentemente. O Espírito Santo era enviado no Antigo Testamento apenas para cumprir uma missão específica. Cumprindo-se a missão, o Espírito ia embora. Uma vez que aquele ungido para aquele tempo pecasse, o Espírito também ia embora. Por quê? Porque o Espírito era enviado para um propósito específico. Só que agora, nós não somos mais pecadores, como eram as pessoas do Antigo Testamento. Olha a importância de você entender a sua identidade. Todos do Antigo Testamento eram pecadores. Todos. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Salomão, todos. Porque nenhum deles nasceram de novo. Nenhum deles. Só que agora no Novo Testamento, com base no mistério sendo revelado que é Cristo, a graça de Deus, nós nascemos de novo. Né? O que Paulo diz aqui, né? O que nós lemos, nós ouvimos a pregação do Evangelho, a mensagem da salvação, cremos nisso e nascemos de novo. E recebemos agora o Espírito Santo. O Espírito Santo que estará para sempre com você. Eu pequei, o Espírito Santo foi embora, agora tem que chamar ele de volta. Não, ele estará com você para sempre, porque ele é um selo, ele é uma marca, ele é uma cicatriz na sua vida, e ele tem uma missão. Qual é a missão dele? Fazer você viver a plenitude daquilo que Deus tem para você, na sua identidade e no seu propósito. Só que qual que é o X da questão? Muitas vezes a gente não vê. Muitas vezes nós não vemos a atuação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmão, não é uma energia. O Espírito Santo não é um arrepio. O Espírito Santo não é uma sensação gostosa. O Espírito Santo não é cair no chão. Tudo isso são manifestações do Espírito, mas não é o Espírito. O Espírito Santo é a natureza de Deus. É a natureza de Deus em nós. Então, quando nós nascemos de novo, essa natureza foi selada em nós. Foi selada em nós como garantia, né? O versículo 14 diz que é a garantia da nossa herança. Ou seja, é a confirmação de que aquilo que de fato Jesus fez se manifestou na nossa vida. Só que em nenhum momento Paulo está dizendo que nós temos que sentir alguma coisa. Não. Sentir é legítimo, mas não é o fundamento. O que Paulo está nos ensinando aqui é que a nossa vida ela é sustentada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos transforma. É o Espírito Santo que nos conduz a um caminho onde nós vivemos a plenitude de quem nós somos. Imagina o seguinte, imagina uma pessoa que ela nasceu de novo, ela creu em Jesus e ela está vivendo a vida da igreja, ela está vivendo o caminho da graça, mas por algum motivo ela continua tendo atos pecaminosos. Você acredita que aquela pessoa é salva? Você acredita que aquela pessoa tem a identidade de Cristo? Você acredita que essa pessoa está vivendo o propósito de Deus? Se a sua mente é uma mente legalista, você vai dizer que não. Porque afinal, aquele que nasceu de novo não peca. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. Só que nós estamos acostumados a um evangelho legalista, onde a prova da nossa conversão são os nossos atos. Só que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Espírito Santo é a garantia de nossa salvação.
E é esse Espírito, como diz aqui no versículo 19, é esse poder que age em nós com uma atuação excelente. Uma atuação eficaz. Ou seja, o Espírito Santo, ele tem uma missão, é nos levar a ser e a viver aquilo que o Pai tem para nós. Só que ele não pode fazer isso enquanto a revelação da graça não é colocada nos nossos olhos. Enquanto estamos cegos para a graça, o Espírito Santo não atua de forma poderosa, de forma genuína na nossa vida. Por quê? Porque estamos preocupados em fazer. Estamos preocupados em merecer. Às vezes, irmão, aquela pessoa que está em pecado, que você acha que ela não está vivendo na vontade de Deus, pelo contrário, ela está buscando a Deus genuinamente pela transformação dela. E o Espírito Santo a está transformando, ainda que não vejamos. E às vezes aquela pessoa que está ali jejuando, santificando, arrotando santidade, na verdade ela só quer se aparecer. No Evangelho, a transformação, a atuação do poder de Deus é interno, não é externo. Paulo diz, quando ele escreve aos Coríntios, que nós somos transformados conforme a medida que contemplamos o Senhor. E não é contemplar a lei, é contemplar a graça. Então, quanto mais eu entendo que eu sou santo, quanto mais eu entendo que eu sou escolhido, quanto mais eu entendo que eu sou amado, que eu sou filho, quem eu sou em Cristo, quanto mais eu me aprofundo nisso, mais eu dou vazão ao Espírito para ele me transformar e ele manifestar essa realidade na minha vida. E esse texto aqui, esse versículo aqui, ele fala, ele ainda está baseado na oração de Paulo. Ou seja, Paulo está orando para que nós entendamos que precisamos dar vazão ao Espírito. Como? Recebendo a revelação da graça. Quanto mais graça, mais o Espírito Santo atua. Quanto mais graça, maior é a transformação. Quanto mais graça, maior é a experiência que aquela pessoa vai vivendo em Deus e acessando a sua identidade espiritual em Cristo. Mas quanto mais lei, mais ativismo. Quanto mais ativismo, mais condenação. Quanto mais condenação, mais culpa. Quanto mais culpa, mais distante essa pessoa vai ficando da vontade de Deus para ela. Vê como é sério? Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. E aí Paulo diz o seguinte, para a gente concluir, no versículo 22, ele diz, versículo 20, esse mesmo poder que opera em nós, também operou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita, à direita de Deus, nas regiões celestiais. Olha que loucura! O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ou seja, que fez Jesus cumprir o propósito dele, que fez Jesus viver na identidade dele, esse mesmo Espírito está dentro de nós. E ele atua mediante a graça. Ou seja, o poder transformador não está na lei, está na graça. O poder que nos leva a viver a plenitude do propósito, da vontade de Deus, não é fruto do legalismo, é fruto da revelação da graça de Deus. Meu Deus. Pegou isso aqui? Isso é muito forte. Por isso nós precisamos crescer desse entendimento. Eu espero que essas lives, que esses devocionais estejam ajudando você a crescer e a ter uma maior compreensão, uma maior revelação dessa aliança presente, a aliança da graça de Deus. Amém? Eu quero orar com você, para a gente concluir, e nós podermos acessar a manifestação dessa palavra sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Se você pode, feche os seus olhos e ore comigo. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado pelo teu poder, pelo teu Espírito que está em nós.
Uma vez que nascemos de novo, fomos selados. E uma vez selados, marcados, não há como desmarcar. Porque o Senhor Jesus disse que Ele rogaria para que o Espírito Santo estivesse conosco para sempre. E esse estado não é condicionado a nós. O Espírito Santo estar conosco para sempre não tem a ver com se merecemos ou não. Tem a ver com a oração de Jesus, com o pedido de Jesus. Jesus pediu para que o Espírito fosse enviado e permanecesse, independente de nós. Por isso nós cremos, Senhor. O Espírito está sobre nós. O Espírito está em nós. Nós somos selados com esse Espírito. E é esse Espírito que nos sustenta. É esse Espírito que nos transforma. É esse Espírito que nos leva a viver o propósito do Senhor para nós, com base na nossa nova identidade. Mas para que esse Espírito flua, para que esse Espírito se manifeste, é preciso entendimento. É preciso revelação da graça. Por isso, Senhor, convença cada um que me ouve, que me assiste, que me acompanha, o quanto eles precisam entender e viver na graça do Senhor, na verdade presente. Senhor, que toda manipulação do diabo, toda prisão mental, toda cegueira espiritual seja quebrada. E que eles entendam quem eles são. Que eles entendam a dispensação atual, a aliança atual, para que eles desfrutem dessa herança, para que eles vivam essa experiência de liberdade, de atuação, uma atuação poderosa, eficaz do Teu Espírito. O Teu Espírito está sobre nós, o Teu poder está sobre nós, poder magnífico, excelso, para além da nossa capacidade de compreensão. Por isso a graça nos é suficiente, porque nela está o Espírito. O Espírito do Senhor está sobre nós. Que nós possamos aproveitar e desfrutar dessa herança. Eu oro por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Você concorda com essa oração? O Espírito Santo está disponível para nós. E à medida que nós abrimos os nossos olhos para a revelação da graça, muito mais liberdade o Espírito tem para agir sobre a nossa vida e manifestar o propósito, a identidade, a riqueza da graça de Deus. Amém? Deus abençoe você. Sabadão estamos de volta. Vamos continuar nossa jornada aí. E eu tenho certeza que vai continuar abençoando você. Não esquece de compartilhar. Não esquece de enviar para o máximo de pessoas que você puder. Deixa o seu like no vídeo. Você assiste e não dá like. Poxa, para com isso, irmão. Ajuda aí, tá bom? Tamo junto. Deus abençoe. Até sábado, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Paz. Deus abençoe.